Olá, meus irmãos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Capelania, cuidado espiritual em tempos de crise. Hoje a mensagem é um pouco diferente, é um pouco mais um ensino para a gente entender um pouco mais sobre capelania. Então a gente vai falar sobre esse cuidado espiritual nesse momento, inclusive a gente está vivendo aqui. Aproveitando, se você é inscrito, deixa o like, se não é, se inscreva no nosso canal. Irmãos, a gente vai falar sobre capelania. O que a gente vai falar? A gente vai falar o que é, os tipos, quem faz, para que serve. 1 Timóteo 4,8 diz assim: exercita-te na piedade. A piedade é útil para tudo, porque há promessa de vida presente e futura. Então, primeira coisa, o que é capelania? Aproveitando, eu sou dirigente dessa igreja, evangelista e capelão. Fiz um curso de capelania, tenho uma credencial de capelão, então posso exercer a capelania. Então, vamos lá, o que é capelania? É o nome desse serviço de auxílio religioso, auxílio pastoral, prestado por alguns agentes ou ministros a pessoas em diversas áreas diferentes da sociedade. Então, capelania é isso, é o nome que é dado a esse serviço que é prestado por alguns ministros para pessoas em algumas áreas, diversas áreas da sociedade. Ah, mas quais são essas áreas? Tem diversas áreas. Vou falar de 3 ou 4 aqui. A capelania pode ser exercida, inclusive, no hospital, que chama capelania hospitalar, escolar, prisional, militar, pode ser empresarial, esportiva, familiar, tem vários tipos, tá? Só lembrando que a capelania militar, ela tem que ter um concurso público, né? Sobre capelania, irmãos, existe uma legislação, existe toda uma legislação específica para isso. Na Constituição de 88, no artigo 5º, acho que é inciso 7, diz que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que quer dizer o quê? Que a lei dispõe sobre isso. E é a Lei 9.982, ela fala sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses 3 ou 4 tipos de capelania, pelo menos aqui abrange as outras. A capelania, por exemplo, prisional. Em Hebreus 13:3 diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Irmãos, Deus ele alcança a todos onde a palavra dele for pregada. Não é só numa empresa, não é só numa escola, nos presídios também. E os objetivos da capelania prisional é apresentar Jesus como Senhor e Salvador. É trabalhar a restauração, porque a gente prega, e o que a Bíblia mostra é que Jesus pode restaurar, pode mudar uma vida. É ajudar na integração do preso, porque ele vai sair daquele momento que ele está lá e vai voltar para a sociedade. E a capelania, esse trabalho de evangelismo, ele ajuda. Também a gente pode amadurecer o trabalho do vocacionado, porque dentro dos presídios, muitos existem nas igrejas. Muita gente lá tem um culto, lá uma igreja, onde é feita e é ensinada a palavra de Deus. E lá também tem pessoas que podem ser futuros capelães, futuros pastores. Então, incentivar e amadurecer esse trabalho com quem tem vocação para isso. Outra coisa que a capelania prisional faz é atingir não só os presos, é atingir todo o corpo carcerário. Muitas vezes os agentes que trabalham dentro do presídio participam disso, são ensinados, entregam suas vidas a Jesus. Então, a capelania prisional, irmãos, é um ministério de socorro e misericórdia dentro dos presídios. Irmãos, outro tipo de capelania muito importante é a capelania hospitalar. Por que capelania hospitalar? Porque o hospital, irmão, é um lugar de gente carente. É um hospital onde a pessoa está desanimada, precisa de alguém que vai lá e dê ânimo. Precisa de alguém que faça o quê? Console. Cheio de pessoas se sentindo frustradas, angustiadas, fora que a maioria sofre de algum tipo de doença. Então o hospital é um lugar onde é muito importante esse trabalho do capelão. A morte, irmãos, ela não é um fracasso. A morte, ela não é um erro, um equívoco de Deus. Ao contrário, ela é parte da vida. Ela é uma etapa. Muita gente
pensa, não, eu vou morrer e vai acabar tudo. Não, o capelão tem a obrigação de ensinar que é uma etapa e geralmente é um começo de uma nova vida. É que as pessoas, infelizmente, são incapazes de entender esse mistério que envolve a morte, uma coisa depois que acontece neste momento. Essa capelania no hospital, ela precisa de pessoas, de capelães que tenham certeza da sua chamada. Deixa eu dar uma paradinha que eu lembrei de uma coisa. Por que é tão importante você fazer um curso de capelão como eu fiz? Vou dar 2 exemplos. Entre 2000 e 2004, 2002 e 2004, eu fiz um trabalho voluntário no leprosário. Pegava uns irmãos da igreja, ia evangelizar, ia entregar a Bíblia, ia cantar, ia orar, ia entregar chocolate, comida, roupa, e fazer um monte de coisas que eu podia fazer. Porém, lá não tinha nenhuma dificuldade para entrar. Só que agora, 20 anos depois, eu tentei fazer um trabalho voluntário no hospital aqui do Centro-Oeste, chamado HDT, que é um hospital de doenças transmissíveis, infecciosas. Ou seja, você encontra a pessoa com ebola, com AIDS, com sífilis, com Covid, com o que você pensar de mais hepatite, tudo que for grave e pode passar para você, pode infectar, tem. Então foi difícil entrar lá e uma das questões que me foram colocadas foi essa: você tem um certificado, você tem um diploma, você tem capacitação para isso? Foi difícil eu conseguir entrar sem ter. Então, é importante que a pessoa faça, porque em alguns lugares você consegue evangelizar sem ter um certificado, uma credencial, mas em outros vão pedir para você, só vão deixar você fazer esse trabalho se você for capacitado para isso. Inclusive, um dos motivos era esse, que as pessoas que iam, não eram capacitadas, falavam um monte de besteira para os pacientes, para os familiares, e foi proibido. Voltando, capelania hospitalar, a pessoa tem que ter certeza da chamada dele, tem que ter certeza, convicção de que ele pode fazer aquilo. Outra coisa, para a pessoa ir para um hospital, um leprosário, um asilo, um lugar que você vai encontrar pessoas doentes, você tem que se dedicar ao ministério da oração e leitura da Bíblia. Por exemplo, você vai orar, você vai encontrar um monte de coisa lá, você não sabe o que, você tem que estar preparado espiritualmente e preparado tecnicamente. Por exemplo, nesse hospital, eu não posso entrar com a Bíblia, eu não posso entrar com nada, máscara, óculos, luva, lava a mão, tira, lava a mão, o tempo todo lavando a mão. Eu não posso entrar com nada, com relógio, com aliança. Então eu não tenho o auxílio da Bíblia. A Bíblia tem que estar aqui, tem que estar no coração. Então você tem que ter um ministério dedicado à leitura da Bíblia. A pessoa tem que ser amável, tem que ser humilde e tem que dar atenção. A pessoa que está ali, ela quer ouvir, mas muitas vezes ela quer falar, quer contar, ela quer desabafar, ela quer conversar com alguém. Muita gente, que nem acontecia comigo, ninguém vai visitar, familiar não vai, amigo some nessa hora. Então você tem que ser uma pessoa que goste de dar atenção. Outra coisa, você tem que fazer amizade com o corpo médico, tem que ser amigo de enfermeiro, amigo pessoal da limpeza, porque você vai usar também o seu conhecimento e essa oportunidade para pregar para essas pessoas, e eles vão abrir as portas. Não é só Deus que abre porta, Deus vai fazer o negócio, mas tem que ter a sua parte também. A pessoa também tem que ser disponível e estar disponível a chamadas de emergência. Porque às vezes você faz um trabalho de capelania no hospital tal dia, determinado horário, que nem eu fazia. Toda quinta-feira das 7 às 8 eu estava lá, ou das 8 às 9. Mas de repente, uma pessoa passa muito mal, vão te ligar. Então você tem que estar disponível para isso. E outra coisa, sempre rindo, sempre de bom humor. Nunca chegar lá para baixo, chateado, cara fechada. Estão esperando alguém que vai trazer uma melhora para eles, não uma piora. A capelania hospitalar, irmãos, tem que levar. É um ministério de amor que tem que levar conforto e esperança para quem está no hospital. Como eu falei, paciente, profissionais da saúde, e muitas vezes você vai evangelizar também para os familiares. Amém? Outra coisa, tem outro tipo de capelania. A capelania escolar. Irmão, infelizmente, todo mundo sabe, todo mundo que é da igreja acompanha isso, que existe um doutrinamento ideológico nas escolas. Atingiu de frente o ambiente escolar, doutrinando o que pode, o que não pode, quem é, que não é, o que é homem, o que não é homem, o que é gênero, o que é sexo, e isso é uma coisa difícil. Tudo contrário à palavra de Deus,
a vontade, tudo que é contrário à vontade de Deus, e a palavra entra na escola. O que você quer falar sobre Deus, sobre a verdade, é barrado. Então a capelania é importante. Sabe por quê? Essa dificuldade que a gente encontra para falar, esse doutrinamento ideológico, né, essas barreiras se juntam com, primeiro, a ausência dos pais com os filhos, se junta com a desintegração da família, se junta com a educação que é dada pela TV, que a criança passa mais tempo, e se junta com as redes sociais. Irmãos, é um caos na cabeça das crianças. Então, irmãos, todo esse monte de coisas que eu falei traz para a criança, traz para o ambiente mais violência, traz mais crimes, crianças, jovens envolvidos com bebidas, com drogas, com aborto, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e no final, é lógico, isso acaba em morte, desrespeito à família, à vida e à morte. Então é dever dos pais ensinar e instruir. Dever de quem? Dos pais. Ah, irmão, mas a escola ensina todo errado. Ele passa 4, 5 horas na escola, depois passa a tarde ou a manhã com os amigos, não sei o que tem. Só sobram 2 horas para mim. Se vira, irmão, se vira. A obrigação de ensinar, de instruir é dos pais. É o pai que tem que mostrar a diferença para o filho entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Provérbios 22, 6 fala assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Capelão escolar tem que evangelizar. Capelão escolar tem que integrar a sociedade perto da escola. Tem que ter ações sociais, voltadas para social, a necessidade de cada família, de cada criança. E tem que desenvolver a parte cognitiva, fazer a criança pensar, usar a sua inteligência. Ah, não, mas isso não é fácil. Isso todo mundo sabe, não é fácil. Todo mundo joga contra e joga mesmo. E vai sempre jogar. Mas entenda uma coisa, o que a criança aprende, o que as pessoas aprendem nessa fase de criança, eles não esquecem. Amém? Último tipo, irmãos, capelania militar. Não vou falar muito disso, mas eu quero citar um pouquinho. O capelão para as Forças Armadas. Capelania militar é o capelão que vai trabalhar nas Forças Armadas. Mas quais? Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Federal, todos têm um capelão. Para ser capelão, irmãos, você tem que ser aprovado, capelão militar, num concurso público. Tem alguns outros títulos, mas basicamente você tem que prestar. Tem até uma idade máxima também, se não me engano, é 38 anos. Você tem que buscar as informações do concurso. Tem uma série de regras. A capelania militar também é conhecida como capelania profissional. Irmãos, para fechar, eu queria dizer, hoje é dia 24 de abril de 2021. Dia 24 de abril de 2021. Nós estamos no meio da segunda onda da pandemia do coronavírus. Por que eu estou dando data? Porque esse vídeo vai rodar agora, pode ser que alguém veja daqui a 5 anos, 10 anos, fica lá no YouTube e a pessoa, olha, aconteceu isso. Então estou deixando bem claro, esse vídeo está no meio da pandemia e a função do capelão ela é fundamental para prestar uma assistência religiosa e espiritual. Estamos num tempo de crise, é um tempo de crise. E a figura do capelão ela é muito valorizada como um profissional que deixa, irmãos, que a pessoa com mais esperança. Ele não se deixa abalar. O capelão não é aquela pessoa que foge da batalha. Muita gente na doença, quando acontece um negócio desse, não está totalmente errado, ele se esconde, ele foge. O capelão ao contrário. O capelão ele vai para frente, ele vai prestar um socorro. Ele precisa ter o quê? Amor e conforto para dar para as famílias. Isso que ele dá. Amor, conforto e principalmente esperança em tempos de crise. Então essas são as informações básicas que eu queria falar para os irmãos, apresentar sobre a capelania e os seus tipos, quem pode fazer e etc. Se você quiser se inteirar mais, dá uma clicadinha lá no Google. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou por este momento, por essa mensagem que foi gravada. Peço que alcance o maior número de pessoas. Peço também, Senhor, que tu levante o maior número de obreiros e capelães para fazer a sua obra, seja nos hospitais, nas escolas, nas forças armadas, nos presídios, onde houver necessidade. Deus abençoe a todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus.
Peço para que vocês evangelizem, divulguem este canal, ativem o sininho do YouTube e peço para que vocês orem ao meu favor. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.